Bom dia a todos, bem-vindos ao Consolador, nessa linda manhã de domingo. Vou fazer uma leitura do livro Jesus no seu dia a dia. Uma palavra que fala sobre o perdão. Por que se nega a conceder perdão a quem o prejudicou? Acaso não necessita você também do perdão de Deus? Acaso nunca errou? Acaso acha que o outro não tem o direito de errar? Acaso crê que todos devem ser perfeitos? Meu amigo, quebre a dureza do seu coração. Quem o feriu, o fez por desconhecimento da lei de amor. Não se sinta tão ofendido, não se sinta tão magoado. Quantas vezes você já não fez mesmo a outrem? Perdoe, perdoe verdadeiramente. O perdão é o mais belo de todos os presentes. Não cabe a nós o julgamento do irmão que se equivocou. A avaliação de tudo e de todos pertence a Deus. As mães sempre conseguem entender e perdoar o erro dos filhos, porque o amor de mãe é aquele que mais se aproxima do amor ensinado pelo Cristo. Nesse sentido, procure assemelhar-se às mães e perdoe. E assim, convido a todos, aqueles que sentirem à vontade, fechar os seus olhos, para que possamos fazer nossa oração. Agradecemos primeiramente ao querido Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela oportunidade de termos conseguido chegar até aqui. Possamos, nesse sentimento, pedir a esse querido Mestre que possa intuir ao palestrante, para que ele possa transmitir a mensagem, e que essa mensagem possa chegar a cada um, abrindo os corações e expandindo a mente, para que assim possamos ser hoje melhor do que fomos ontem. Nesse sentimento, que possamos chegar aos nossos lares melhor do que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. É sempre uma alegria retornar a esta casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, e que Jesus possa nos abençoar nesta manhã radiosa. Hoje nós vamos falar sobre uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm puro o coração. O Sermão da Montanha é o capítulo especial na passagem do Cristo aqui na Terra. Naquele momento, ele falava para nós os simples, os humildes, para aquelas pessoas que clamavam por justiça, por aquelas pessoas que sentiam-se sofredoras. Ali ele nos mostrava como que nós seríamos recompensados numa vida futura. Gandhi, ele fala o seguinte: se perdessem todos os livros da humanidade, mas se salvasse o Sermão da Montanha, nada se perdeu. Tal a importância desse compêndio que o Cristo nos trouxe. E hoje nós vamos falar sobre a pureza do coração. Vamos lá. Simplicidade e pureza do coração. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. A gente vê que os apóstolos não tinham o coração tão puro assim não, né? Apesar de nós venerarmos, sabermos da importância deles, da evolução deles, mas quando as crianças se acercaram de Jesus, imediatamente já começou a afastá-las e com palavras ásperas, segundo nos diz Marcos. E Jesus falou: não, deixe vir a mim as criancinhas, porque o reino de Deus pertence a quem se assemelha a elas. Muita gente confunde dizendo que Jesus disse que pertence às crianças. Não, ele não disse isso. Isso é uma interpretação errônea. Disse que pertence àqueles
que se assemelham às crianças. E como é esse comportamento das crianças? Geralmente é simples, né? A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. A criança normalmente é simples, não é? Os pais querem deixar elas bonitinhas, com roupas bonitas, né? Mas elas preferem o quê? Aquilo que traz conforto, tranquilidade, né? Olha, coloca aquela roupa e fala, não se suja. O que elas fazem? Se tiver uma chuva e lama, é o que elas gostam, não é verdade? Você não, né? Você já cresceu, né? Então, é isso que elas querem, porque é a simplicidade. Elas querem estar inclusas nas brincadeiras, e entre elas não tem egoísmo, elas compartilham, né? Elas compartilham tudo. Lá em casa tem uma criancinha de 5 anos. Calma, não é meu filho, nem minha filha, é a neta. E outro dia, para surpresa nossa, ela fez um pacotinho lá de brinquedos, vovó, isso é para doar para as criancinhas que não têm, né? As crianças são assim. Às vezes, o egoísmo que elas representam é a imposição de nós pais, porque na nossa educação, nós ensinamos elas a cuidarem das coisas delas, a não darem para os amiguinhos, a não compartilhar. Isso nós colocamos nela. Mas se nós aprendermos a deixá-la com os seus instintos, né, de humildade, de simplicidade, de bondade, ela vai se desenvolvendo nesse caminho. Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Jesus pega as crianças e pega um emblema. Ele precisava de uma imagem forte que ultrapassasse as gerações. E essa imagem é a pureza das crianças. E foi assim que ele buscou mostrar para as pessoas que se nós formos puros, simples, humildes, como as crianças, nós estaremos no caminho certo. Porque, como adultos, nós somos muito racionais e priorizamos, né, o instinto do eu, priorizamos o nosso egoísmo. Inclusive, lá no Livro dos Espíritos, numa questão, Kardec pergunta aos espíritos: qual o pior dos vícios, aquele que mais faz mal ao homem? Orgulho e egoísmo, responde os espíritos, porque deles deriva todas as outras dores, todos os outros vícios. Portanto, toda essa dor, todo esse sofrimento que nós pautamos quando adultos, está relacionado ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. E na criança isso é amenizado. A criança não tem tão apurado ainda esse instinto. Mas por que ao longo do tempo ela desenvolve isso? Vamos ver. A criança e as vidas passadas. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Ao nascer, a criança precisa de cuidados, precisa de carinho, precisa de amor, de atenção. E Deus, na sua infinita sabedoria, colocou tudo isso na criança. Mesmo aquela mulher que diz, eu não quero ser mãe, ou eu não quero ser mãe agora, pelo menos. Mas aí vem uma gravidez não planejada, e quando ela recebe aquele bebezinho, o que acontece? Ela consegue jogar para lá? Com certeza, 99% das mães não. Sempre tem o 1%. Toda regra é a exceção, mas 99% das mães não conseguem. Inclusive, eu tenho um caso de aborto sobre isso.
uma mãe queria praticar o aborto. Aí, conversando com ela, nós a instruímos a não fazê-lo. E eu disse para ela, olha, não faça. Tenha o bebê. Quando ele nascer, se você não quiser ele, você me dá. Eu adoto. Ela se assustou. Falou, o quê? Você adota? Adoto. Eu só te peço uma coisa. Você fala para minha esposa que não é meu. Senão acaba o casamento, né? Aí já pensou como que eu vou cuidar sozinho do bebê? Porque naquela época não tinha DNA como hoje. Hoje é fácil, mas naquela época não. E aí todos os dias, porque todo dia eu via essa moça, por causa era uma colega de trabalho, todos os dias eu passava na mesa dela e brincava. E aí, como está meu filho? Está crescendo bem? Ó, para de fumar para não prejudicar meu bebê. Já era meu. Eu ia todos os dias conversando com ela. Aí passou aquela fase que não dá mais para fazer aborto. E aí eu sempre estava ali, todos os dias, conversando, orientando, motivando, né, brincando, às vezes puxando a orelha por causa dos vícios. E assim foi, ela nasceu. O bebê nasceu. Nasceu em dezembro. Saímos de férias coletivas. Quando eu voltei das férias coletivas de 20 dias, eu fui mandado embora da empresa. Palestrante espírita também passa por essas situações, né? Não sei porquê, mas passam. Aí no dia que eu voltei na empresa para assinar o desligamento, a moça estava lá com o bebê no colo. Você ri, né? Mas eu tive um trauma, pensei, meu Deus, ela veio trazer o bebê para mim. Mas eu havia me comprometido, não havia? Eu havia me comprometido, falei, não, eu assumi que ia adotar, vou adotar. Apesar de eu estar nervoso, coloquei um sorriso nos lábios, olá, você veio trazer meu bebê? Ela, séria, não entrou na brincadeira, não. O quê? Você é doido? Agora que eu vi essa coisinha linda, ninguém tira de mim. Eu só vim aqui te agradecer. Eu soube que você ia vir aqui hoje, eu vim te agradecer porque você não deixou eu fazer a segunda besteira da minha vida. Porque algum tempo atrás eu já fiz um aborto. E esse você me impediu. Você me orientou, eu vim te agradecer por isso. As mães são assim. Quando ela vê aquela coisinha linda, ingênua, precisando de carinho, precisando de amor, precisando de segurança, cuidados, ela se derrete toda. Mesmo que naquela criança tenha o algoz dela de outras vidas. Porque essa criança, ela não nasceu espiritualmente ali. Ela nasceu fisicamente nesta encarnação. Mas ela já é um espírito velho, que já teve outras existências, já fez coisas boas, ruins, e às vezes até prejudicou aquela mãe. Mas Deus colocou uma ingenuidade tão grande na criança e na infância, que é impossível a mãe não amá-la, mesmo tendo situações difíceis de outras vidas. Essa a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando, por certo tempo, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Quando o espírito vai reencarnar, ele começa a esquecer o passado. E ele vai fazendo o que André Luiz denomina como um restringimento. Suponha-se que ele é um espírito adulto, ele vai ficando jovem, criança, até ficar feto. E, nesse processo, o passado dele fica adormecido em sua mente, ele não lembra de nada. Aí, nesse momento, quando papai e mamãe têm um relacionamento sexual, de preferência com amor, mas nem sempre, a espiritualidade liga esse feto ao óvulo que acabou de ser fecundado. E ali começa
o espírito a sair do plano espiritual e vir para o plano físico. E tem todo aquele processo dos 9 meses de gestação, onde tem um intercâmbio muito grande entre mamãe e bebê, que não é só troca de sangue, não é só troca de alimentos, vitaminas, sais minerais, não. Também é troca de emoções, também é troca de sentimentos, também é troca de carinho e de amor. E nesse processo já tem um relacionamento muito grande entre mãe e bebê. Que mesmo que de vidas passadas eles tenham situações difíceis a serem corrigidas, já começa na gestação. Se a mãe aceitar de boa vontade essa gravidez, se a mãe já começa a conversar com o seu bebê, cantando para ele, trazendo energias de amor, de carinho, lentamente já vai se apagando, já vai amenizando as questões do passado. Aí ele nasce. Aquela alegria, aquela coisinha linda, aquela coisinha maravilhosa. E nesse período de até os 7 anos, mais ou menos, como nos orienta André Luiz, a criança está mais no plano espiritual do que no plano físico. Porque ela ainda está num processo de reencarnação. A reencarnação, na verdade, se completa mais ou menos ao partir dos 7 anos de idade. E nessa fase, ela ainda está com os seus instintos adormecidos. E é nessa fase que os pais precisam passar para ela todos os conceitos morais, evangélicos. E nessa fase, ela não precisa de educação acadêmica. A gente vê pais querendo colocar os filhos na escola com 4 anos já para aprender a ler e escrever, né? Emmanuel, no livro O Consolador, que deu o nome para essa casa, ele nos orienta que até os 6 anos de idade, as crianças não precisam de escola, não. Precisa de amor, precisa de carinho, precisa de contato, precisa de segurança. É disso que precisa. Porque vai fazer uma interação muito grande dela com a família. E é dentro da família que nós temos os nossos maiores compromissos a desenvolver, a corrigir. Começando pelo casamento. Né? Todos nós achamos que casamos por amor, não é? Vocês casaram por amor? Sim, né? Sim, né? Sim, né? Você viu? Levantou a mão, pulou, só faltou pular, hein? André Luiz nos ensina, nos orienta, que a maioria das uniões, a sua exceção, certo? A maioria das uniões se dão por provação e não por amor. E nós achávamos que era amor, né? Nós achávamos que aquela atração que nós tínhamos ali no namoro era amor, não era? Acordava pensando no namorado, dormia pensando na namorada, sonhava com o parceiro, a parceira, não é isso? E aí não via defeito no outro? No namoro não vê nada, né? Que maravilha! É mais um subterfúgio de Deus na sua infinita bondade, que aproxima os seres que precisam se unir. Aí a gente casa e no casamento falam assim para nós, que sejam felizes para sempre. Somos felizes para sempre? Você é? Se você falar que não é, bom. Bom. Somos felizes para sempre? Não, não somos. Mas nós estamos nesse caminho, nós estamos a caminho da luz. E nesse caminho da luz nós vamos aprender a amar. Porque é dentro da família, entre os cônjuges e com os filhos que estão chegando, e com o kit família de ambos que a gente traz, que é sogro, sogra, cunhado, maravilha, né? A gente agrega tudo isso nessa família, ali estão os nossos verdadeiros compromissos. Não é fora da família, é ali. E a criança, nesse meio,
ela precisa receber todo o carinho, toda a proteção, todo o amor para se desenvolver e valorizar aquela pureza, aquela simplicidade que ela tem na infância. Porque quando passar a adolescência, ela vai assumir a sua individualidade. O que ela tinha do passado vai aflorar, não em lembranças, mas em ações e sentimentos no subconsciente. Então, se no passado ela tinha vícios, a partir da adolescência ela vai ter essa tendência, onde ela vai ter que lutar contra isso. E qual a ferramenta que ela tem para lutar? O que ela adquiriu na infância. O aprendizado, a proteção, a educação que os pais deram. E mais do que isso, o exemplo. Portanto, se nós temos vícios, há uma grande tendência dos nossos filhos também os terem. Então, é fundamental que nós cuidemos dessas crianças, valorizando a sua pureza, a sua ingenuidade, para que ela cresça dessa maneira. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidos as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Então, na infância, ela está adormecida. Seus instintos, suas tendências, seu caráter, está tudo adormecido. Esse é um subterfúgio que Deus usa para que as mães, os pais, até os irmãos mais velhos, achem aquela criança uma gracinha, e cuide dela com todo o carinho e cuidado que ela mereça. E como eu disse, ela vai se desenvolver, passando a adolescência, ela vai assumir a sua individualidade. E qual a ferramenta que ela vai usar? O que ela teve na infância. Eu me lembro, quando meu filho tinha 5 anos, meu terceiro filho, tá? Porque eu tenho 5 filhos. Falaram, 5 filhos. Naquela época não tinha tanta televisão assim, só tinha uma e era na sala. Hoje tem televisão em todo lugar. Então nós temos 5 filhos. Meu terceiro filho, quando ele tinha 5 anos, eu fui pescar com um amigo. Foi eu, meu filho, meu amigo e o filho dele. Estávamos pescando, o meu amigo acende um cigarro. E o meu filho fala assim para ele: Seu Zé, por que o senhor está fumando? O senhor não sabe que faz mal? Por que o meu filho tinha essa noção? Porque em casa a gente não fumava. Porque em casa, no Evangelho do Lar, nós tratávamos desse assunto com as crianças. Em casa nós tínhamos 2 evangelhos. O dos adultos, meu e da esposa, e o das crianças. O das crianças era domingo, 7h30 da noite. Antes dos Trapalhões. Vocês lembram que antigamente, os mais antigos lembram. Os Trapalhões era 8 horas da noite na Globo. Não sei se vocês lembram disso. Então, a gente fazia 7h30, terminava às 8, mas depois a gente dá risada com os Trapalhões. E no Evangelho, era um Evangelho voltado às crianças. Nós usávamos todos os recursos de evangelização infantil no Evangelho deles. Era historinhas, era caracterização, eu me caracterizava de palhaço, era terrível o negócio. Pegava as bonequinhas para fazer teatrinho, então era desse jeito o nosso Evangelho no Lar. E eu pegava temas sociais e transformava em historinhas para a criança, como fumo, alcoolismo, vícios de drogas, sexualidade, todos esses assuntos eu levava para o Evangelho, mas numa linguagem deles. Então, tudo isso eles aprendiam ali. Aí, quando ele ia para a sociedade, ele via as coisas, como ele viu o meu amigo fumando. Então, ele tinha ali no subconsciente dele um aprendizado ali de casa.
Mais do que isso, o exemplo, porque a gente não fumava. Seu Zé, por que o senhor fuma? Não sabe o que faz mal para a saúde? Pois é isso que as crianças esperam de nós, que nós a preparemos para a vida, dando a eles ferramentas para continuarem puros do coração, não se envolvendo com as fraquezas e vícios da sociedade. Durante o tempo em que seus instintos se conservam adormecidos, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Então, para ajudar os pais, Deus colocou a condição da reencarnação das crianças terem seus instintos adormecidos. Porque você já tentou ajudar um adulto a sair do alcoolismo, por exemplo? Já tentaram, né? Porque isso é uma doença que eu garanto que toda família tem. Se não está dentro de casa, está na casa dos parentes. Então, todos nós temos. O adulto aceita a orientação? Não, né? A gente faz de tudo para ajudá-lo. Só que ele não quer. Ele não aceita. Por que ele não aceita? Porque ele é mau? Não, ele não é mau. Normalmente o alcoólatra é uma pessoa até boa demais, até boba demais, vamos dizer assim. É por causa do orgulho e do egoísmo. Preste atenção, o quanto ele tem de orgulho e de egoísmo. E na criança, isso está adormecido. Na criança, nós temos o quê? A simplicidade, a humildade. Na criança é assim. E a criança, ela aceita orientações. É claro que não é da primeira vez que você fala, ela já assimilou aquilo. Mas você vai falando com ela 1, 2, 3 vezes, ela assimila aquela orientação que você trouxe. E aí fica fácil de nós a prepararmos para o segmento da vida. Opa, foi 2. O Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Jesus não desconsidera que a criança já teve outras vidas, é um espírito velho, às vezes um espírito viciado, às vezes um espírito que cometeu crimes. Jesus não ignora isso. Porém, ele entende e sabe melhor do que nós que na fase da criança, da infância, ela está com todos aqueles instintos do passado adormecidos. E ele pega a criança como exemplo de pureza de coração. Como eu disse, às vezes nós é que conduzimos a criança para o contrário dessa pureza. Vou trazer um exemplo. Uma criança foi para a escola. Pegou uma florzinha no caminho e falou, vou entregar essa flor para a professora. Professora do pré. E a avó junto. Foram lá no portão, as criancinhas se encontram ali, oi amiguinho, não é assim? É assim, né? Aí, aquela criança com a flor, encontrou a amiguinha. Para quem que é essa flor? Eu vou dar para a professora. Sabe o que a outra amiguinha fez? Pegou a flor, tomou dela e correu na frente. Olha, professora, a flor. E a avó vendo. Passou. Chegou em casa, à tarde, foi buscar a criança na escola, trouxe. Chegou em casa, a avó falando para a mãe da criança e a criança ouvindo. Olha, aconteceu isso, assim, assado.
E a mãe? E o que a minha filha fez? Não, ela não fez nada. Mas filha, você não pode. Você não pode deixar as crianças fazer isso de você. Vai lá, toma a flor da mão dela, fala para a professora que foi você que deu a flor. Sabe o que a criança fez? Para, eu estou ouvindo. Mas por que você não fez nada, filha? Eu não quero brigar com a minha amiguinha. Ou seja, não brigar com a amiguinha tem mais importância do que se mostrar para a professora que foi ela que deu a flor. Isso não é simplicidade, não é humildade, não é pureza de coração. Aí ainda não tem orgulho e egoísmo dela falar, não, é meu, eu trouxe. Ainda não tem isso. E essa história é verídica, é real. Mas eu tenho certeza que na casa de vocês tem histórias parecidas. Histórias maravilhosas dos filhos e netos, onde nos ensinaram, a palavra é essa, as crianças nos ensinaram a sermos humildes e puros de coração. Pecado por pensamento, adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, aquela história de eu nunca traí, eu acho que isso não vale para ninguém, né? Nem para homem, nem para mulher. Não é verdade? Porque nós estamos num processo evolutivo. E isso é natural. Nós ainda não somos espíritos puros e perfeitos. Nós ainda trazemos resquícios do nosso passado. E dentro desse passado, nós vivemos situações onde tínhamos vários parceiros ou parceiras, e isso era natural. A sociedade aceitava isso. Como ainda existem culturas no planeta que aceitam isso. E hoje nós estamos buscando uma cultura diferente, um comportamento diferente, e mesmo que não praticamos o adultério fisicamente, vez ou outra, nós ainda nos pegamos em pensamento cometendo adultério, cometendo erros. E isso não é prioridade dos homens, isso independe, mulheres também. Mas e aí? E aí que é natural. É certo? Não, não é certo. É diferente. Mas nós estamos caminhando para superar isso também. Porque nós estamos estudando, estamos aprendendo, fazendo cursos de espiritismo, assistindo palestra, nós estamos constantemente adquirindo conhecimentos, e esses conhecimentos lentamente vai nos mudando. Esses conhecimentos, lentamente, nós vamos interiorizando e modificando o nosso comportamento. Isso se chama reforma íntima. A natureza não dá saltos. Isso é gradativo, é aos poucos. E lentamente nós vamos também superando essa fase. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que ele é própria, porém num sentido mais geral. Ou seja, não é só na condição de traição de casal que nós devemos entender adultério. Jesus usava essa palavra adultério em outras situações. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão, para designar o mal, o pecado, tudo e qualquer mau pensamento. Né? Então, quando a gente fala em adultério, o que vem na nossa mente? Traição de casal, não é isso? Mas não é só isso.
Adultério é muito mais amplo. Todas as vezes que nós cometemos um erro, é um adultério. Todas as vezes que prejudicamos alguém, é um adultério. Todas as vezes que traímos os nossos princípios, é adultério. Quer ver um exemplo? A religião espírita não é muito bem aceita na sociedade, a gente sabe disso. Aí você vai fazer uma ficha de emprego. Você vai lá normalmente tem a descrição, religião. Aí você coloca assim, bom, eu era católico quando criança, né? Agora eu sou espírita, mas tudo bem, eu era católico. Então, a probabilidade das pessoas aqui nessa agência terem outras religiões que não espírita é muito grande, porque a proporção de espírita na sociedade é muito pequena. E querendo, de uma certa forma, induzir as pessoas a nos colocar na vaga que estamos pleiteando, a gente olha lá, essa pessoa aí tem cara de evangélica. E dá para a gente perceber, não dá? Na sociedade, a gente mais ou menos percebe isso. Então, religião, você coloca lá, evangélico ou católico. Você não está adulterando os seus princípios? Isso é um adultério. Como outras coisas relativas a tudo aquilo que nós falseamos a verdade. Isso também é um adultério. Estamos adulterando a verdade e adulterando nossos princípios. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Ainda não é o nosso caso, né? Convenhamos, quando você assiste a televisão e vê que um criminoso se deu mal, o que você faz? Bem feito. Quando você vê que um pedófilo foi preso, tomara que na cadeia ele sofra tudo o que ele fez. Não é isso que vem no nosso pensamento? Pois é. Já alcançamos a plenitude da pureza de coração? Claro que não. Ainda não. Porque nós ainda estamos arraigados das nossas tendências, dos nossos vícios, dos nossos erros, das nossas crenças errôneas. Nós ainda, mesmo que não fisicamente, mas em pensamento, desejamos o mal ao próximo. Mas Campané, ele é um bandido. O que Jesus disse? Amai vossos inimigos. Se alguém te ferir a face direita, oferecei a esquerda. Se alguém te tomar a túnica, dê também as sandálias. Não é isso que Jesus disse? Nos orienta, nos ensina. Nós estamos aprendendo. Não fiquemos tristes. Hoje é a nossa melhor reencarnação de toda a nossa existência. Hoje nós somos muito mais evoluídos do que no passado. Eu diria que hoje nós somos mais evoluídos do que nós nessa própria encarnação. É só olhar para trás e nós vamos ver o quanto já melhoramos. Ontem à tarde eu estava no curso do Mediúnico 3 e os alunos falando, poxa vida, hoje eu me lembro o dia que eu cheguei aqui no Básico 1, primeiro dia de aula, como que eu era. E analisando hoje o quanto eu mudei. E o quanto eu preciso mudar ainda, mas o quanto eu já mudei nesses 5 anos de curso. Então é assim, nós estamos gradativamente mudando, aprendendo, evoluindo, desenvolvendo a pureza do coração. Mas também temos que reconhecer o que somos hoje, não falsear a nossa realidade. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza. Ou seja, eu pensei o mal, não aconteceu nada, mas eu vou sofrer por isso?
naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Ou seja, quando acontece um mal que nós cometemos, sempre se leva em conta a intenção. Então, nós vamos sofrer as penas relativos ao grau da nossa intenção. Se o meu pensamento não produziu o mal, então eu não vou sofrer as consequências na sua plenitude, mas eu vou sofrer as consequências do meu mau pensamento. Porque o meu mau pensamento gera energias negativas. E tudo que vai, volta. Essas energias negativas voltam para mim. E normalmente voltam em formas de doença. Muitas doenças que nós desenvolvemos estão relacionadas aos nossos pensamentos ruins, os nossos mal pensar em relação ao próximo. Para encerrar, eu vou me lembrar de uma situação de Bezerra de Menezes. Quando ele frequentava a FEB, Federação Espírita Brasileira, numa reunião mediúnica, ele estava conversando com o espírito e orientando o espírito a mudar de comportamento, de ações devido aos erros. E o espírito vira-se para Bezerra e diz: quem é você para falar comigo? Você pensa as mesmas coisas que eu. Você não é melhor que eu. Aí Bezerra, do alto da sua sabedoria, lhe diz: é verdade, meu irmão. Eu ainda, às vezes, tenho até os mesmos defeitos que você. Só existe uma pequena diferença. Quando eu penso ou pratico erro, isso já me faz mal e eu não quero mais errar. E você ainda se compraz no erro, você ainda gosta de errar. Então, que o nosso erro, que o nosso pensamento negativo não se torne algo em nós que a gente goste, mas que isso já nos faça mal, que a nossa consciência já lute para que possamos modificar esse comportamento, desenvolvendo em nós a criança que está aqui dentro. Porque todos nós carregamos aquela criança que fomos um dia. Aquela criança que gosta de brincar, que gosta de cantar, que gosta de dançar, aquela criança que gosta de amigos, aquela criança que gosta de compartilhar. Tudo isso está aqui dentro de nós. Nós só precisamos desabrochar, sem vergonha, não deixando o nosso orgulho e egoísmo interferir, e deixando essa criança que ainda existe de nós tomar conta e vivermos como as crianças. Muito obrigado a todos pela paciência de nos ouvirem e que tenhamos um excelente domingo. Muito obrigado. Prece. Senhor Jesus, Mestre amado, que o seu infinito amor possa nos acolher nesta manhã e que possamos refletir sobre a criança que temos dentro de nós, buscando trazê-la para fora, desenvolvendo em nós condições para que possamos sermos simples e humildes, para que nós possamos aprender a perdoar, para que nós possamos buscar a felicidade plena, esperando sim alcançar um dia o reino dos céus, mas não esperando desencarnar para isso.
que nós encontremos o reino dos céus dentro do nosso coração, ainda nesta vida. Que assim seja, graças a Deus.